Bom dia, irmãos. Tudo bem? Que a paz e a graça do Senhor esteja na vida de cada um de vocês. Amém? Vamos estudar hoje, mais uma vez, no Sermão do Monte. Nós vamos dar continuidade na série de devocionais sobre o Sermão do Monte. Como eu disse nas outras vezes, não chega a ser um estudo aprofundado, mas é uma série de devocionais para que nós possamos aprender mais sobre isso que Cristo falou, sobre tudo isso que Cristo mencionou, informações tão importantes e valiosas e tão ricas para nós, que nós possamos aprender mais e mais sobre isso, amém? Eu espero que os irmãos estejam muito bem, saudade dos irmãos que eu não estou vendo. Esse momento de pandemia tem nos feito refletir muito e sentir muita saudade daqueles que não estamos podendo ter contato. Mas o meu abraço desde já e que o Senhor possa abençoá-lo onde estiver. Amém? Vamos iniciar com uma oração. Eu vou orar e espero que o Senhor tenha misericórdia de nós e ilumine nossas mentes e corações para aprendermos mais da palavra dele. Oremos. Pai amado, nós estamos na tua presença, Senhor, te engrandecendo, te agradecendo, te louvando, porque somente o Senhor é digno de ser adorado, somente o Senhor é digno de ser exaltado, Senhor. Como nós te amamos, Pai. Pedimos perdão pelas nossas falhas, nossas transgressões, que são muitas, e pedimos que mais uma vez o Senhor tenha misericórdia de nós. Nós queremos pedir neste momento que o Senhor possa iluminar a nossa mente, o nosso coração, porque iremos estudar a tua palavra, iremos aprender mais a tua palavra, iremos meditar na tua palavra e que isso possa causar um efeito em nossas vidas. Que o teu Espírito Santo possa nos auxiliar nisto, possa nos auxiliar em aprender mais e mais de ti. É isso que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Então vamos ao texto. Nós vamos estudar hoje Mateus capítulo 5, do versículo 17 ao versículo 20. Mateus, capítulo 5, de 17 a 20. Diz assim o texto: Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrarei no reino dos céus. Amém? Então, vamos começar a estudar esse texto. Nós estamos trazendo essas devocionais aí. Nós já falamos sobre os discípulos como sal da terra e como ser um discípulo como sal da terra fora do saleiro. Nós já falamos sobre os discípulos como a luz do mundo e não sendo aquela luz que é escondida, mas aquela luz que brilha e não brilhar no termo de estrela, né, de estrelato, mas brilhar de fazer a diferença no mundo. Hoje nós vamos falar sobre essa questão de que Cristo não veio revogar a lei ou os profetas, como diz aí no enunciado da própria Bíblia. Jesus não veio revogar a lei, mas cumprir. E dá pra gente notar aqui já desde o começo que Cristo ele vem falando sobre nós, Cristo vem falando acerca de nós. Cristo vai dizer que sobre as bem-aventuranças, Cristo vai dizer sobre o sal, Cristo vai dizer sobre a luz no mundo, e agora ele vai se reportar a ele mesmo, ele vai falar dele mesmo. Ele vai dizer, vai começar assim: Não penseis que vim revogar a lei aos profetas. Não vim para revogar, mas para cumprir. Então, nesse contexto aqui, por que Cristo falou desse jeito? Vamos entender. Ele disse: Não penseis que vim revogar a lei, porque muitos estavam pensando mesmo que Cristo que veio para revogar a lei ou os profetas. E ele não veio para fazer isso, como ele mesmo disse, vim para cumprir. Mas por que eles estavam pensando isso? Porque algumas coisas nós temos que analisar, que existiam as leis morais, as leis cerimoniais, e isso causou confusão na mente de algum deles. Eles achavam que Cristo não estava obedecendo a lei, porque Jesus curava no sábado, os discípulos não lavavam as mãos e etc. Né? Algumas coisas que
isso fez que eles revogassem a lei? Eles deixaram de cumprir a lei fazendo isso? Não. Eles deixaram de cumprir aquilo que era imposto pelos fariseus. Nós vamos falar sobre isso daqui a pouco. Aquilo que os fariseus impunham como lei, algumas coisas que eles mesmos falavam que era para ser feito, Jesus veio trazer de uma forma de que como deveria ser feito de fato. E de fato, Jesus, ele disse: "Não penseis que vim revogar a lei", e ele não veio mesmo. Ele não fez isso. Mas ele vai falar a lei ou os profetas. Por que a lei ou os profetas? Porque os profetas falam totalmente sobre Cristo. O Antigo Testamento, praticamente todo, é sobre Cristo. O Antigo Testamento todo, na verdade, é sobre Cristo. É tudo sobre Cristo, é tudo sobre quem Ele é tudo sobre o que Ele faria, é tudo sobre Ele. A lei também, as leis, principalmente cerimoniais, direcionavam direto para Cristo. Alguns sacrifícios, algumas coisas direcionavam direto para Cristo. E hoje nós sabemos que Ele é o único que era capaz de cumprir a lei. E Ele fez isso. Ele não veio revogar a lei ou os profetas, e veio sim para cumprir. E Ele cumpriu cada ato da lei e dos profetas. Vamos acompanhar alguns textos que eu separei aqui para os irmãos acompanharem. Romanos capítulo 10, versículo 4. Romanos capítulo 10, versículo 4. Vai dizer assim: "Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê." Ou seja, é isso mesmo. Cristo é o fim da lei. Cristo, mas não no sentido de abolir a lei, não no sentido de cancelar a lei. Ele é o único que conseguiu cumprir todas as leis e ele é a lei para nós, para a justiça de todo que crê. Que foi isso que eu acabei de dizer. Um outro texto está em Gálatas capítulo 3, versículo 24. Diz assim, Gálatas capítulo 3, versículo 24. "De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé." Então, algo que nós temos que ter em mente, de que a lei nos serviu de fato de aio para nos conduzir diretamente a Cristo. Todo o Antigo Testamento se direciona a Cristo. A lei se direciona a Cristo. Então, vamos para mais um texto. Gálatas capítulo 4, versículo 5. Ainda em Gálatas, capítulo 4, versículo 5. Vai nos dizer assim: "Para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos." Você está notando que Cristo está falando sobre ele, que ele não veio para revogar a lei, mas para cumprir. Ele deixou de falar das bem-aventuranças, de vocês são bem-aventurados se isso, vocês são bem-aventurados se aquilo, vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. E agora ele vai falar dele mesmo, mas se você parar para analisar, tudo isso se remete a nós também. Ele veio e fez tudo isso por causa de nós, eleitos e escolhidos por Deus. Então esse texto também fala muito disso, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Os fariseus estavam aí, e muitas pessoas tinham o pensamento de que teriam que cumprir a lei, e o Antigo Testamento é isso, tinha que cumprir a lei para ser salvo. Então, e hoje nós pensamos, mas será que a gente tem que abolir a lei, deixar quieto, e vamos somente para o que está no Novo Testamento? Vamos pensar nisso um pouco mais à frente também. Mas sim e não, nós temos que obedecer à lei, sim. Mas vamos conversar sobre isso daqui a pouco. Atos capítulo 13, versículo 39. Atos 13, 39. Diz assim: "E por meio dele, todo o que crê é justificado de todas as coisas, das quais vós não pudestes ser justificados pela lei de Moisés." Nós não conseguimos completar, nós não conseguimos cumprir a lei, por isso que Cristo veio e fez isso no nosso lugar. Cristo veio e fez aquilo que nós nunca conseguiríamos fazer. Então nós estamos trazendo aqui nesse começo, nesse primeiro versículo, no versículo 17, um panorama do Antigo e Novo Testamento, da lei de Cristo.
Cristo veio abolir a lei? Não veio, a gente já viu isso. Cristo veio para cumprir, tão somente cumprir a lei. Vamos para mais um texto, então, no Antigo Testamento, Isaías, capítulo 53, versículos 10 e 11. Vamos ver o que o profeta Isaías, no Antigo Testamento, vai falar. Todavia, ao Senhor agradou Moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Então, essa é a mensagem maravilhosa que nós temos aqui. Jesus veio e cumpriu uma coisa que eu e você jamais conseguiríamos cumprir, e quem nascer futuramente jamais conseguirá cumprir. Somente Cristo consegue cumprir toda a lei à risca, conseguiu fazer tudo isso à risca. Somente Cristo. Um outro texto de Isaías também, capítulo de número 42, versículo 1, diz assim: Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu escolhido, em quem a minha alma se compraz. Então, o primeiro ponto que nós temos aqui é esse panorama do Antigo e do Novo Testamento. A lei, Cristo. Cristo veio revogar a lei? Não veio revogar a lei, ele veio cumprir e de fato cumpriu a lei. Então, vamos seguir o texto. No versículo 18 aí, versículo 18 vai dizer assim: Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem o i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Então ele vai trazer esse panorama do Antigo e do Novo Testamento, vai dizer que ele não veio para abolir aquilo, vai dizer que ele não veio para acabar com aquilo que os profetas disseram e que a lei dizia e que a lei ordenava que fosse feito. Ele não veio para fazer isso, mas veio para cumprir. Então nós vamos ter esse panorama aí do Antigo e do Novo Testamento, da lei e de Cristo, e se ele cumpriu ou não. E nós vimos que sim, que ele cumpriu. Então vamos para a segunda parte, que é esse versículo 18, e nós vamos ver um pouco sobre a infalibilidade das Escrituras. Primeiro ponto, nós falamos sobre o panorama do Antigo e do Novo Testamento, e trazendo a lei e trazendo Cristo. E nesse segundo versículo, que é o versículo 18, nós vamos falar sobre a infalibilidade das Escrituras. O que diz? Porque em verdade vos digo, até que o céu, a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. E o que Cristo quis dizer com isso? Que de fato nada vai tirar as Escrituras. As Escrituras é algo que durará para sempre. A lei, os profetas, é algo que durará para sempre. Ele disse muito claro, em verdade vos digo. Quando ele diz em verdade vos digo, ele quer colocar uma ênfase a mais. Porque o que Cristo dizia já era muita verdade e nós temos que considerar isso. Então, com certeza, os apóstolos consideravam isso. Os discípulos consideravam aquilo. Então, nós temos que considerar que já é algo que nós temos que... Se é Cristo que está falando, a gente já presta muita atenção. Nossa, Cristo está falando. E ele diz para dizer que é mais verdade ainda. Em verdade vos digo. Até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Isso aqui ele está dizendo mais uma vez, porque ele não veio para abolir essa lei, ele veio para, de fato, cumprir. Olha o que diz aí Lucas, capítulo 16, Lucas 16, versículo 17. E é mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio sequer da lei. Olha a palavra se comunicando. Cristo vai dizer que a palavra é infalível. A lei de Cristo é infalível. A Bíblia Sagrada, ela é infalível. Ela se completa. A Bíblia não precisa de nenhum outro testamento, de nenhuma outra literatura. É claro que é muito importante nós lermos outras literaturas, é muito importante nós aprendermos com teólogos inteligentíssimos que Deus deu sabedoria gigantesca para eles. É muito importante que nós entendamos que
Os pais apostólicos trouxeram também muitas informações legais, muitos livros bons. E é muito bom nós lermos livros. É muito bom e essencial. Porém, o crucial, o único que é infalível, o único livro que se completa, o único livro que o próprio autor está falando conosco, isso nós temos que crer, é a Bíblia. A Bíblia é infalível. Cristo vai trazer isso muito enfático. Em verdade vos digo. Então, que nós possamos entender isso também. É mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio sequer da lei. A lei não passará. Tudo vai passar, menos a palavra de Deus. E aqui ele está falando voltando lá para Mateus, capítulo 5, versículo 18, ele está falando até que o céu e a terra passem. Nenhum i ou um tio jamais passará da lei. O i ou tio é de fato, ele quis dizer a questão do alfabeto mesmo, só que o alfabeto antigo é o nosso, grego, hebraico, ele está querendo falar aqui da menor letra do alfabeto e elas jamais passarão. Pode passar o céu, pode passar a terra, mas o menor texto, o menor pontinho do i que tem para nós hoje é i, tio, que foi traduzido. Mas eram umas letras também do grego e do hebraico que eles traduziram. Mas para simbolizar o i e o tio também é bem curto. Então, jamais passarão da lei. O menor que seja, por menor que seja o texto, por menor que seja o pingo, a vírgula, não passará. Tudo vai se cumprir, cada palavra. Algumas já se cumpriram e há de se cumprir ainda outras. Nós esperamos a maior promessa, que é a vinda do Senhor. Então tudo vai se cumprir. A palavra de Deus nunca passará e ela é infalível. Veja aí o que diz também Isaías 40. Isaías 40, versículo 8. É um texto bem conhecido. Ele diz assim: seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra de nosso Deus permanece para sempre. Então, não tem muito o que argumentar aqui. A palavra de Deus, o Antigo e o Novo Testamento, não passarão. Essa é a palavra de Deus. Isaías ainda, no capítulo 51, versículo 6, diz assim: levantai os olhos para os céus e olhai para a terra embaixo. O que ele está dizendo aqui? Presta muita atenção no que você está vendo. Olhe para o céu e olhe para a terra. Mas, porque os céus desaparecerão como fumaça, e a terra envelhecerá como um vestido, e os seus moradores morrerão como mosquitos. Mas a minha salvação durará para sempre, e a minha justiça não será anulada. Olha como a própria palavra de Deus se completa. Essas informações que a Bíblia mesmo se completa, essas referências que nós temos na própria Bíblia, isso é a palavra de Deus. A palavra de Deus é suficiente para todas nós. Então, o segundo ponto aí é sobre a infalibilidade da palavra, a infalibilidade das Escrituras. Cristo vai dizer que até que tudo se cumpra, nada passará da lei, nada passará da palavra de Deus. Vamos para o próximo versículo, é o versículo 19. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. E aqui ele vai trazer uma questão, a questão de falsos ensinos, né? Questão de falsos ensinos mesmo, de falsos profetas, falsos mestres, pessoas que pegam um pequeno mandamento, que era o que os fariseus faziam, muitos deles, e deturpavam, alteravam, amoldavam para o jeito deles. Não, é assim, tem que ser assim. Não, se você fizer isso aqui está errado. Mas nem sempre estavam. Então, aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Então, ele vai trazer essa questão de que até nós podemos dizer sobre
pecados mínimos e pecados grandes. E aqui nós podemos entender que existe. Que existe sim. Tem pessoas que falam que não existe, que não tem pecadinho e pegadão, tudo é pecado. Não. E isso aí, às vezes, confunde a mente de muitas pessoas. E, infelizmente, algumas pessoas caem nessa questão e falam que, independente do que elas fizerem, Deus ama. E a gente sabe aonde que dá isso. Mas aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, ele está colocando aqui, dos menores, e depois ele vai falar, e ele está colocando tamanho mesmo. Aquele, pois, que violar algum destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Então a gente pode verificar que tem isso, que nós temos isso mesmo. Se você violar um pequeno mandamento, você será considerado mínimo no reino dos céus. Então a gente pode analisar. Vamos pegar alguns textos também. Vamos começar lá em Tiago, capítulo 2. E nós já falamos também que nós não temos como cumprir a lei. Cristo veio e fez isso. E por que ele trouxe agora aquele que violaram desses mandamentos? Porque ele está dizendo de fato que a lei é totalmente importante, que os mandamentos são totalmente importantes e que nós precisamos sim crer, observar, praticar cada mandamento de que ele nos mandou. Cada coisa que Cristo que está escrito na Bíblia, nós precisamos observar. É claro que nenhum de nós nunca conseguiremos praticar tudo à risca. E nós vamos observar isso aqui agora. Tiago capítulo 2, versículo 10. Tiago capítulo 2, versículo 10. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Ou seja, nós nunca conseguiremos, como eu já disse, guardar toda a lei. Porque se a gente tropeçar em um só ponto, nós estaremos nos tornando culpados de todos os outros. Então é uma coisa que nós precisamos nos atentar de que nós nunca conseguiremos cumprir toda a lei. Mas Cristo fez isso. E desculpa, irmãos, eu tive que tirar as notificações estavam subindo. Mas enfim, qualquer um que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Não conseguiremos cumprir toda a lei. Mas por que Cristo veio então? Ele veio cumprir essa lei. Mas por que nós temos que cumprir? Porque ele deixou algumas leis morais que nós temos que observar e cumprir. E as outras leis, procurar cumprir também, só que nós bem sabemos que nenhum de nós conseguimos. Mas o cristão tem um esforço em tentar cumprir aquilo que a Bíblia fala. O cristão tem um esforço nisso no coração dele, porque Deus cravou no coração dele. Essa é a minha lei, siga. Então nós temos que buscar a cada dia tentar praticar as coisas e as palavras que Deus nos deixou. E o cristão também, só mais uma questão, o cristão também tem que entender que ele não conseguirá sozinho, que Cristo fez isso por ele e que Cristo é o Senhor da vida dele e por causa de Cristo nós conseguimos essa salvação. Nós temos que praticar a lei, mas não é de modo salvífico que isso vai nos beneficiar, porque nós já somos salvos. O cristão entende que ele já é salvo. Nós entendemos que nós já somos salvos por Cristo, que Cristo veio e cumpriu tudo e ele falou está consumado e nós fomos e somos salvos por ele. O cristão, ele cumpre, ele observa a lei e pratica a lei porque ele é salvo. E ele sabe que sozinho ele não vai conseguir. Por isso que ele depende totalmente de Cristo. A lei nos leva a Cristo para a justificação e Cristo nos leva de volta para a lei, para a santificação, como disse Philip Yancey. Vamos para mais um texto, Gálatas capítulo 3, versículo 10. Todos quantos, pois,
são das obras da lei estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Então, todos nós que estamos debaixo das obras da lei, nós estamos debaixo de maldição. Nós, como cristãos, entendemos que Cristo cumpriu toda a lei e que por ela nós não seremos salvos. Pela lei não tem como ser salvo. Mas se nós colocarmos Cristo, se Cristo for o Senhor da nossa vida, e se nós entendemos isso, nós sabemos que não conseguimos cumprir e que Cristo cumpriu tudo, e com isso ele nos fez livres e salvos por Deus. A lei não tem impacto salvífico nas nossas vidas. A lei tem impacto de santificação. Nós praticamos para nos santificar a cada dia e nós sabemos que não conseguimos cumprir tudo. Então, nós entendemos que Cristo é o nosso Salvador. Cristo é o nosso Salvador nesse quesito e o cumpridor da lei para nós. Só um outro texto que está em Deuteronômio capítulo 27, versículo 26, que diz: maldito aquele que não confirmar as palavras dessa lei, mas as cumprindo. E todo o povo dirá amém. Maldito aquele que não confirmar as palavras dessa lei, não as cumprindo. E todo o povo dirá amém. Então, que nós possamos entender isso. Que nós possamos compreender que sozinhos não tem como. Que existe sim aquele que é mínimo e aquele que é grande no reino dos céus. Aquele que Deus considera, porque ele depende totalmente de Cristo. Aquele que Deus considera porque ele crê que Cristo fez tudo aquilo por ele, mas aquele que entende que precisa buscar praticar. O cristão fica muito chateado, pelo menos eu fico muito chateado quando comete algum erro, quando peca, quando transgride alguma lei. E isso é normal, porque você é um cristão e você não vai ficar feliz na prática do pecado. Se você é feliz na prática do pecado, você não é cristão e você, infelizmente, não é do Senhor. Então, que nós possamos entender que isso tudo, a lei inteira, todos os mandamentos, é algo que nós buscamos a cada dia tentar praticar, tentar seguir. E quando nós caímos, quando nós pecamos, vem uma enorme tristeza em nossas vidas e isso, aquilo, até nós pensamos que nós não somos dignos de Cristo, mas é por causa disso mesmo, porque Cristo nos constrange com esse amor, com esse cumprir toda a lei dele. O último versículo 20 diz: porque vos digo que se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrarei no reino dos céus. Então, já chega aqui, ele meio que junta com o versículo 19, né? Então, nós podemos entender aqui por que a nossa justiça excede a justiça dos escribas e dos fariseus. Os escribas eram aquelas pessoas que, de tanto escrever a lei, eles memorizavam a lei e somente isso. E praticamente, às vezes, não praticavam. E os fariseus, parecido, eles falavam como tinha que ser feito, mas não faziam. Ou eles amoldavam a lei de acordo com o que ia favorecer a eles. E isso está totalmente errado. Essa é a justiça dos escribas, as justiças dos fariseus. E a nossa justiça, a justiça de um servo de Deus, a justiça de uma serva de Deus tem que exceder em muito a justiça deles. Porque se não exceder, nós jamais entraremos no reino dos céus. Por quê? Porque a justiça farisaica, ela não tem nenhum efeito perante Deus. Essa justiça de que você tem que fazer assim, você tem que fazer assado, mas eu cometo pecado pelas costas, eu amoldo a lei para... Não, eu fiz isso aqui porque você sabe, né, como que é as coisas. Ou, de tanto eu memorizar leis, qualquer pessoa que você fala, não, tem que ser assim e pronto, e acabou. Não é assim. Nós temos que entender o que cada lei quer dizer. E a nossa lei, como cristãos, tem que exceder em muito a justiça destes. Como eu já disse, nós ficamos muito tristes quando
pecamos, nós ficamos muito chateados quando pecamos, quando caímos em alguma tentação. Mas nós temos Cristo e nós olhamos para Cristo, nós olhamos para a cruz e para a obra da redenção e nós entendemos que, de fato, eu sou muito fraco, eu dependo totalmente de Cristo. Eu sozinho não conseguirei mesmo. Cristo, Senhor, me ajuda. E nós temos Ele como o nosso Salvador, nós temos Ele como o cumpridor do que nós tínhamos que cumprir, mas nós nunca conseguiríamos. Vou deixar só mais alguns textos aí para a meditação dos irmãos. Em Romanos, capítulo 10, versículo 3 dessa vez. Nós lemos o 4, mas vamos ler Romanos 10, 3. Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram à que vem de Deus. Também Romanos ainda, capítulo 1, versículo 17. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. E isso é algo que está escrito em Abacuque, capítulo 2, versículo 4, que o justo viverá por fé. E nós temos que observar isso. Nós viveremos por fé, e fé em Cristo Jesus, como nós temos dito. O fim da lei é Cristo, para a justiça de todo o que crê. Então, que nós possamos entender todos os dias das nossas vidas que o fim da lei é Cristo, e por isso nós temos que meditar na lei dele e tentar praticar a lei dele e saber que sozinho nós nunca conseguiremos. Mas por causa de Cristo, nós temos essa possibilidade de salvação. A lei não nos faz ser salvos. O fato de praticarmos a lei não nos faz sermos salvos. Mas Cristo nos salvou porque Ele é o cumpridor da lei. Ele é o cumpridor de tudo aquilo que nós não conseguiríamos cumprir. Para finalizar, Filipenses capítulo 3, finalizar os textos, Filipenses capítulo 3, versículo 9, diz assim: E ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Então, é basicamente isso. Nós nunca conseguiríamos cumprir toda a lei. Nós nunca conseguiríamos fazer isso o que Cristo veio na Terra e fez. Cristo foi um homem perfeito. E Cristo, ele não podia transgredir a lei, porque ele é Deus. Então ele não podia transgredir algo dele mesmo. Então ele cumpriu toda a lei. Ele é o cumprimento de toda a lei. E na verdade esse cumprimento ele tem a conotação de preencher. A lei é isso aqui. Imagine a lei num copo d'água, como se fosse um copo, e o copo está cheio até a metade. E Cristo veio e cumpriu. Esse cumprir que está aí no versículo 17 de Mateus 5, ele dá a conotação de preencher, de encher. Então ele encheu esse copo de água e fez que tudo fosse completo. Cristo completou. Ele veio e completou tudo. Que nós possamos entender isso a cada dia. Que nós possamos compreender que o fim da lei é Cristo. Que nós possamos entender que a nossa justiça precisa exceder em muito a justiça dos fariseus. A gente não pode viver de aparência. A gente não pode ser cristãos que vivem e falam o que tem que fazer, mas não praticam. Aquele famoso ditado, né? Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Isso está totalmente errado. Faça o que eu digo, faça o que eu faço. Você precisa falar, você precisa entender a palavra, falar, pregar a palavra e praticar também. Senão, como as pessoas vão se espelhar, não se espelhar no fato de a comparação, né? Mas como é que as pessoas vão olhar, como Paulo disse, né? Ser depois meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Ele tinha convicção de que ele servia a Cristo, ele tinha convicção de quem ele era. Que nós possamos entender a cada dia o que é isso. Então, eu só queria deixar aqui 3 aplicações para a nossa meditação. A primeira é: Cristo cumpriu o que você não conseguiria. Cristo cumpriu o que você nunca conseguiria.
Você, eu, nós nunca conseguiríamos cumprir toda a lei. Nós nunca conseguiríamos fazer isso. E o que Cristo fez foi preencher a lei, ele cumpriu a lei e colocou em nós a eternidade e colocou em nós a vontade de ler os preceitos de Deus, estudar os preceitos de Deus e cumprir esses preceitos na medida do possível. Então, Cristo cumpriu aquilo que você nunca conseguiria cumprir. A segunda é que a palavra de Deus é infalível. Ela é infalível e nós temos que entender isso, que ela é totalmente profunda para os nossos dias, mais penetrante do que a espada de dois gumes em nós. Que essa palavra possa causar transformação nas nossas vidas. Mas como que a palavra vai causar transformação na minha e na sua vida, sendo que a nossa Bíblia está fechada? Não tem como. A palavra é infalível, ok. Isso é muito bom, isso é muito poderoso, por sinal. Mas a nossa Bíblia está fechada. Diariamente nós acordamos e vamos fazer inúmeras outras coisas e a Bíblia está fechada. Nós até oramos ao Senhor, mas a nossa Bíblia continua fechada. Que nós possamos entender a infalibilidade das Escrituras e o quão profunda ela é para nós. Que nós possamos entender que nem um i, nem um tio passará das Escrituras. E isso é muito importante. E isso é profundo. Entender isso é profundamente importante. Mas o mais importante ainda é poder praticar isso, é poder ler isso, é poder estudar isso, é poder saber o que Cristo quis dizer, é poder saber o que os profetas quiseram dizer naquela época. Não, mas por que eles disseram isso? Estude a palavra de Deus, pois ela é infalível e ela nunca passará. Os céus passarão, a terra passará, mas a palavra de Deus permanecerá para sempre. A palavra é infalível. E a terceira e última praticamente faz junção com essa segunda. Estude e ensine e pratique as Escrituras. Estude as Escrituras com todo afinco, todos os dias. É Deus falando com você, é o seu Pai que está no céu falando com você. Estude isso. Estude essa palavra tão preciosa. Muitas pessoas, como já foi dito aí em um certo tema, algumas pessoas pegam Gênesis para discutir com um ateu, com as pessoas que acham que a Terra foi criada do nada, que a Terra foi criada do Big Bang. E pegam Gênesis 1 para estudar só para refutar. Estude para você saber o porquê que Deus te criou. Estude para você saber por que Deus criou o céu, por que Deus criou a terra. Faça planos de estudo com pessoas. Faça planos de estudo com os irmãos. Estude. Estude. Ensine. Não adianta somente você estudar. Você precisa ensinar também. Não retenha somente para você. Ensine para o seu irmão, discipule o seu irmão. Fala como é que tem que ser feito. Fala que a palavra que dizia aquilo. Discuta com ele. Eu li isso aqui. Você também leu? Vamos falar sobre. Eu não concordo com isso, eu não concordo com aquilo. Então vamos ver o que a Bíblia diz mesmo, o que quer dizer de fato. Vamos pegar algumas literaturas só para a gente entender o que outros pensadores falam. Fale da Bíblia. Estude e ensine e pratique o que a palavra de Deus diz. Esse é o ponto mais importante. Se nós estudarmos e ensinarmos e não praticarmos, seremos como os fariseus. Se nós não estudarmos e nós ensinarmos, piorou. Seremos considerados como escribas e fariseus. Se nós estudarmos, ensinarmos a verdade e praticar, seremos considerados grandes no reino de Deus. Que Deus nos abençoe. Amém? Eu espero que os irmãos possam ter entendido cada mensagem, cada palavra dita. Me perdoem por qualquer palavra, mas eu espero que os irmãos possam ter compreendido aí. Fazer uma oração para encerrarmos, ok? Senhor Deus e Pai, nós te louvamos e engrandecemos ao teu santo nome, Senhor, porque somente o Senhor é digno de toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração. Muito obrigado por essa mensagem,
Muito obrigado pelo Senhor ter falado comigo primeiramente e ter me dado a oportunidade de falar com os meus irmãos. Que o Senhor possa, que eles possam ter entendido, que o Senhor possa ter falado aos corações de cada um e que a tua palavra possa reinar nas nossas vidas dia após dia, Senhor, dia após dia. É isso que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Fiquem com Deus.